Olá, está começando o Multiplix Notícias à Semana. Aqui você vê e revê as principais informações dos últimos dias na região serrana do Rio. O número de jovens e adultos contaminados pelo novo coronavírus tem crescido consideravelmente. Em Nova Friburgo, muitas pessoas abaixo dos 60 anos têm tido quadros mais graves da doença, precisando inclusive de internação. Se você é de Nova Friburgo e tem menos de 60 anos, preste atenção neste recado. No último levantamento que nós realizamos, dos pacientes internados, e aí juntando toda a rede hospitalar de Friburgo, pública e privada, a gente tinha praticamente 50% de pessoas acima de 60 contra 50% de pessoas abaixo de 60. Não adianta mais achar que a Covid-19 é apenas um risco para idosos e pessoas com doenças pré-existentes. O padrão de hospitalização pelo vírus mudou e adultos e jovens precisam redobrar os cuidados. Hoje a gente tem mais pessoas jovens internadas e agravando, coisa que a gente não via recentemente. Hoje a gente está lá com pessoas na fila de espera de 40 anos, 30 e poucos anos, então a gente não via isso. Pessoas sem comorbidade agravando e morrendo, como a gente teve nos últimos dias. A dica é não perder tempo e buscar logo atendimento. Procurem logo o atendimento. Não achem que aquele resfriadinho vai evoluir bem, vai passar, porque pode passar, mas pode agravar. E como a gente está aí com a rede praticamente colapsada de leitos de alta complexidade, a pessoa pode ficar aguardando e não dá tempo dela ser atendida devidamente. A vacinação, como em todo o país, avança lentamente e ainda não há previsão de quando pessoas com menos de 60 anos poderão ser imunizadas. E a preocupação cresce com o avanço de novas variantes da Covid-19 pelo país. Em Nova Friburgo, mesmo com um recorde de casos e de mortes no mês de março, nenhuma variante foi detectada oficialmente. E para que isso se mantenha, é preciso seguir as medidas de prevenção. Mas a gente pede para que toda a população, mesmo aqueles que já tiveram o coronavírus, mesmo aqueles que estão vacinados, que continuem se protegendo, evitando as aglomerações, continuem usando máscara, álcool gel, lavagem das mãos e sempre que possível permanecer em casa, porque a gente ainda sabe muito pouco da doença e ainda tem essas novas variantes. Mas até o presente momento não temos nenhum caso registrado de nova variante em Nova Friburgo. Para continuar o combate à Covid-19, hoje à noite a Prefeitura deve anunciar a volta das bandeiras. Com isso, as regras de restrição em vigor voltam a seguir as cores verde, amarela, laranja, vermelha e roxa. Nós realizamos ontem a reunião do Comitê Operativo de Emergência, do COI. Foi discutido, e aí a palavra final é sempre do coordenador do COI, do chefe do COI, que é o nosso prefeito. E hoje ele ficou de anunciar ao final do dia, nós retornaremos ao bandeiramento, a gente retornará a informar a bandeira e provavelmente retornará o decreto anterior garantindo esse bandeiramento. Mas ele ficou de, ao final do dia, fazer esse anúncio oficial como presidente do COI e como chefe do executivo. E com a persistência e o agravamento da pandemia, o governo federal retomou o auxílio emergencial. As novas parcelas do benefício começam a ser pagas na terça-feira, dia 6 de abril. Confira quais foram as regras para a escolha dos contemplados dessa nova etapa. A partir de abril, o auxílio emergencial começa a ser pago novamente. Serão 4 parcelas de, em média, R$ 250 mensais. O governo federal calcula que o pagamento vai beneficiar mais de 45 milhões de famílias. Com o governo, com suas contas públicas deficitárias, pela grande assistência e pela dificuldade de arrecadação, vem com um novo pacote, dividido em 3 modalidades. Para famílias com um integrante, R$ 150. Para famílias com 2 integrantes, R$ 250. E para mães, donas de lar, R$ 375. Dos 44 bilhões de reais estabelecidos como limite para o auxílio emergencial 2021, cerca de 23 bilhões serão destinados ao público já inscrito nas plataformas digitais da Caixa. 6 bilhões e meio para integrantes do Cadastro Único e cerca de 12 bilhões para os atendidos pelo Bolsa Família. Com as novas regras, o auxílio só vai ser pago às famílias com renda total de até 3 salários mínimos, desde que o valor mensal seja inferior a meio salário mínimo por pessoa. E diferente do ano passado, apenas um membro da família poderá ser beneficiado. Aquelas pessoas que recebem o Bolsa Família, continua a mesma regra do ano passado. Ou seja, o benefício de maior valor será pago se for o auxílio emergencial, será ele se for o Bolsa Família, até porque reduziu o valor, você continuará recebendo o Bolsa Família
praticamente nas mesmas regras de 2020. Além disso, também é necessário cumprir as seguintes regras: ter mais de 18 anos, não ter carteira assinada, não receber benefícios, exceto Bolsa Família, não ser residente no exterior e não estar com o auxílio ou a extensão do auxílio emergencial cancelado na avaliação de elegibilidade realizada em dezembro do ano passado. Para receber o auxílio emergencial, não é necessário fazer um novo cadastro e nenhuma atualização nas plataformas digitais da Caixa. Quem não se cadastrou no ano de 2020 para receber o auxílio emergencial e esse ano não tem renda, existe a possibilidade de receber? A resposta é não. Em princípio, não haverá novo cadastro agora no ano de 2021 para o benefício do auxílio emergencial. O pagamento vai continuar sendo efetuado através da poupança digital e não poderá ser usado para pagar dívidas pendentes por meio de débito automático. Se a pessoa quiser por conta própria pagar as dívidas com o valor do benefício, é um direito dela, uma livre disposição dela. O banco, de forma autônoma, ele não pode pegar os valores do auxílio emergencial para fazer o pagamento de suas taxas. Isso é expressamente proibido pela lei. Todo mundo que tem cachorro em casa gostaria que o animal correspondesse aos seus comandos, não é mesmo? Pois é. De acordo com especialistas, todo animalzinho pode ser educado, seja por um profissional ou pelo próprio dono, independente da raça, tamanho ou idade. Veja só na matéria de Maiara Gachim e o Arley Freiman. Você sabia que adestrar o seu animal de estimação pode ser mais fácil do que imagina? Pois é, com apenas alguns truques e técnicas, os pets podem ficar mais obedientes. A Mel, por exemplo, aprendeu comandos em menos de 5 minutos. Os cães são movidos por alimentação e por estar próximo, ganhar carinho de quem ele gosta, que é um membro da família dele. Eu mostrei para o cão o quê? Para a Mel o quê? Um petisquinho. Automaticamente, para ela ganhar, ela teria que fazer algo que eu estava querendo no momento, que era o quê? Ela sentasse. Na hora que ela sentou, eu fui e premiei. Foi aos poucos. Conforme ela vai evoluindo, eu vou reforçando. Gustavo diz que os ensinamentos devem ser diários e contínuos. O segredo é não ceder e manter uma rotina. Segundo ele, qualquer cão é capaz de aprender, independente de raça, tamanho ou idade. Os mais velhos, lógico, pode demorar um pouquinho mais. A Mel aprendeu rapidinho e quem ficou satisfeita foi a mamãe dela, a Eleida. Eu achei muito fácil, né? Agora tem que ter a rotina, né, do ensinamento. Ela tem que aprender todo dia, né? Tem que ficar um horáriozinho certinho para ela fazer isso. Sentou, ganhou. Já deu para ver que adestrar um cãozinho não é difícil. Basta ter, além de paciência, disciplina e força de vontade. Prova disso é a Moca. Ela é filha do Lucas e foi adestrada sem a ajuda de um profissional. Late. Eu ensinei a Moca desde pequenininha. Ela tinha mais ou menos 1 mês e meio quando eu fui buscar ela. Então eu comecei a procurar na internet o que uma pessoa leiga, né, que não entendesse completamente nada, pudesse ajudar na criação de um pet, né, em casa. Então eu procurei muito livro, poder ler um livro, algumas dicas de adestrador ou de gente que já tinha em casa. Hoje, a Moca está com 3 anos. Educada, elegante e muito brincalhona, ela atende todos os comandos e dá um show de obediência. Fica, Moca. E uma das coisas mais diferentes assim, que eu ensinei para ela, que as pessoas ficam impressionadas, é eu mando ela latir, ela late. Eu fui induzindo ao que eu queria até mostrar o comando, né? Moca, late. Além de facilitar tarefas do dia a dia, adestrar os cães é saudável e contribui para o bem-estar físico e mental do pet. Na hora de educar, não esqueça, a paciência precisa ser o ingrediente principal. É questão de paciência, uns demoram mais, outros demoram menos. Com a gente é assim, né? Então, por que com eles não seria diferente? A acupuntura é uma técnica medicinal chinesa que aplica várias microagulhas por todo o corpo. Mas muitos não sabem para que serve e quais são seus benefícios. Por isso, nossa equipe conversou com profissionais dessa área para esclarecer as dúvidas sobre o procedimento que pode ser um grande aliado no cuidado integral da saúde.
Para os chineses, o nosso corpo possui uma energia vital e os nossos problemas de saúde físico e mental são causados pelo desequilíbrio dessa energia. Para que o corpo e a mente se encontrem em perfeita harmonia, há milhares de anos os chineses utilizam a técnica de acupuntura. A acupuntura é o estímulo dos pontos energéticos no corpo humano. Eu posso trabalhar um órgão ou vários órgãos simultaneamente, de maneira específica para o que a pessoa precisa naquele momento. Nas últimas décadas, o tratamento se tornou popular no Brasil. As microagulhas espalhadas pelo corpo é parte essencial dessa terapia, capaz de aliviar e tratar dores físicas e emocionais. Um estudo realizado pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, mostrou que entre 34 mulheres que tinham depressão, 43% teve redução nos sintomas, apenas com a aplicação de acupuntura. Segundo Tigran, o incômodo causado pelas agulhas é mínimo e necessário para o sucesso do tratamento. E os pontos de acupuntura, a gente provoca um teti, que na medicina chinesa significa sensação do ponto. A gente estimula o ponto, porque cada ponto tem uma frequência em hertz específica, que vai ativar uma região específica do hipotálamo para obter um resultado específico. A acupuntura é uma terapia natural e pode ser aliada a outros tipos de tratamento. Também pode ser aplicada em qualquer pessoa e não existe contraindicação. A acupuntura praticamente não tem efeitos colaterais. Eventualmente, o que pode acontecer é no local onde houve o agulhamento, onde a gente colocou as agulhas, ficar um pouquinho roxo. Então, mas não é nada que comprometa o tratamento do paciente, não significa que não vai fazer efeito ou que o ponto foi errado. O tempo de tratamento vai depender de cada paciente. Nos casos mais complexos, a técnica pode ser aplicada até 3 vezes por semana, mas na maioria das vezes, um atendimento semanal já é o suficiente. A sessão dura aproximadamente 1 hora. O processo de cura pode ser concluído em 1 ou até 6 meses. Antes de iniciar o processo terapêutico, é feita uma avaliação. A gente faz uma breve entrevista com o paciente para conseguir entender melhor, né, todos os problemas que o paciente está passando naquele momento. Em cima dessa desarmonia, a gente faz a escolha dos pontos de acupuntura, que são muitos, mais de 400 pelo corpo, e trata a raiz do paciente. Uma artista que é carioca, mas passou a infância e adolescência aqui em Nova Friburgo, aproveitou a pandemia para lançar seu primeiro trabalho solo. Luísa Lacerda apresenta o EP Zig Zag. Conheça na reportagem. Veneno, veneno, veneno pinga da boca daquela cobra. Tava me olhando um mundinho, olhei pra ela e digo, sou vaqueiro. A voz e o talento da cantora Luísa Lacerda agora também podem ser apreciados no EP Zig Zag. Esse é o primeiro projeto solo da carioca que passou parte da sua infância e adolescência em Nova Friburgo. É meu primeiro projeto solo gravado, né? Eu tenho outros 4 trabalhos e todos os 4 trabalhos gravados são de parceria. E aí, com a pandemia, eu acabei ficando muito tempo sozinha, né, estudando, e acabei gravando. Resolvi botar esse projeto logo no mundo, né, que eu ainda não tinha feito isso, porque eu sempre coloquei os meus trabalhos em parceria em primeiro plano. E aí, com a pandemia, eu acabei realizando aí o projeto, que é o Zig Zag. O EP foi lançado em fevereiro com 5 músicas, apenas na voz e violão, para evitar o risco de aglomerações. Eu pretendo fazer um CD inteiro mesmo com músicas do repertório solo, com outros instrumentos também, mas eu pensando em todos os arranjos, né? Mas por enquanto eu estou tentando mostrar esse EP mesmo esse ano. Vou continuar fazendo live em casa, né? E mostrar esse trabalho. Luísa Lacerda começou a estudar música aqui no município. Com todo o conhecimento, seguiu para o Rio de Janeiro, onde se formou e iniciou sua trajetória profissional. A gente voltou para cá por causa da pandemia, mas eu morava no Rio e fazia muito show no Rio e em São Paulo. Eu estava tocando mais em teatro, em casas de show mesmo, né, menos aquela coisa do bar, de todo mundo comendo e falando. Eu já estava assim, em ambientes que eram feitos para música ao vivo mesmo, né? A música era
a coisa principal. Não é de hoje que a cantora e violinista faz seu nome no mundo da música. Já são 3 discos e 2 EPs gravados, com a parceria de outros artistas, como os compositores Miguel Rabelo e Renato Frazão e a violoncelista Maria Clara Vale. Quando ouvi o teu cantar. A cantora tem planos de seguir carreira em São Paulo e retomar alguns projetos que foram afetados por conta da pandemia. Voltar a cantar com o Sombrinha, o sambista Sombrinha, que a gente fez um show junto, mas depois também não conseguiu fazer mais. E lançar o meu CD com o Giovanni Aze, que a gente ia lançar no começo do ano passado, veio a pandemia na semana do lançamento do disco. Mas enquanto isso, uma coisa é certa. Luísa vai continuar espalhando seu talento por aí. E quem quiser conferir o EP novo, ele está disponível nas plataformas digitais. Numa cantiga pra dança do vagalume, no chover vira o perfume, no vento quero espalhar. Numa cantiga pra dança do vagalume, no chover vira o perfume, no vento quero espalhar. Numa cantiga pra dança do vagalume, no chover vira o perfume. E o Multiplix Notícias da Semana fica por aqui. Mais informações sobre a região serrana você encontra no portal multiplix.com. Até o nosso próximo encontro.